O relato de um homem preso no umbral que nunca foi resgatado. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doe qualquer valor através do botão Valeu. Desde o instante em que tomei aquela decisão irreversível, uma onda de arrependimento e angústia me envolveu como um véu sufocante. Não demorou para que a dor, crua e implacável, consumisse cada fragmento do meu ser. Eu já vinha me afundando, havia anos. A bebida era minha companheira mais leal, sempre à mão para afogar as mágoas. As dívidas cresciam como espectros que me perseguiam, e a raiva, uma fúria cega contra tudo e todos, corroía o que restava de mim. Deixei a vida escorrer entre os dedos como grãos de areia que não se pode reter, como se ela não tivesse valor algum. Até que, em um dia qualquer, consumido por um vazio que não explicava, simplesmente desisti. Fiz o que não deveria. Ninguém te avisa sobre o que vem depois. Ninguém te prepara para o que está além. Pensei que a morte seria silêncio, talvez paz, um repouso eterno onde as dores se dissolvem. Paz, um repouso mas o que encontrei foi algo muito diferente. Despertei, se é que posso chamar assim, em um lugar frio, escuro e opressivo. Era como um campo sem fim, mas sem céu acima ou solo firme sob os pés. Apenas uma névoa densa e sufocante pairava ao meu redor, e um vento gelado atravessava meu ser, como se eu fosse feito de vazio. Não sabia se estava de pé, deitado ou flutuando. Não sabia se ainda tinha um corpo, mas sentia, e o que sentia era um medo visceral, um pavor vivo que pulsava dentro de mim como uma criatura própria. Logo os sons começaram. Primeiro, gritos, distantes, mas cortantes, como lâminas rasgando o silêncio. Depois, choros abafados, carregados de desespero, que pareciam ecoar de todos os lados. E, em meio a isso, risadas cruéis, debochadas, que reverberavam como se zombassem da minha existência. Então, ouvi passos, inúmeros passos, como se centenas, talvez milhares de almas vagassem perdidas naquele vazio. Sem saber o que fazer, comecei a andar, guiado por um instinto que não compreendia. Mas cada passo era uma batalha. Não havia terra firme, apenas algo denso e invisível que parecia me puxar para baixo, como se o próprio ar quisesse me devorar. Na névoa, formas, silhuetas humanas, indistintas, movendo-se como espectros. Algumas passavam por mim sem notar minha presença, absortas em sua própria miséria. Outras, porém, paravam, aproximavam-se lentamente e me encaravam. Seus olhos, ou o que pareciam olhos, eram vazios, mas penetrantes. Não falavam, apenas olhavam, como se me conhecessem, como se soubessem o que eu havia feito. A vergonha queimava em mim, um peso insuportável. Senti, sem que dissessem uma palavra, que talvez elas também carregassem o mesmo fardo. Talvez todas ali tivessem cometido o mesmo erro. O tempo não existia naquele lugar. Não havia dia ou noite, apenas uma eternidade indistinta. Podiam ter passado horas, dias, séculos. Eu não saberia dizer. A dor, porém, nunca diminuía. Estava cravada em mim, como uma ferida que não cicatriza. O frio era insuportável, penetrando até os ossos que eu não sabia se ainda possuía. A fome, mesmo sem um corpo físico, era real. Um vazio pulsante. No estômago, exigindo algo que eu não podia suprir. E a sede, meu Deus, a sede era pior. Uma queimadura constante na garganta. Um desejo ardente por algo que não existia ali. Certa vez, em meio à confusão de tempo e espaço, ouvi um som diferente. Era o meu nome, gritado por uma voz distante, mas clara. Meu coração, ou o que restava dele, disparou. Corri na direção da voz, tropeçando em obstáculos invisíveis, que faziam meus pés vacilarem. A névoa parecia mais espessa, como se tentasse me impedir.
Quando finalmente me aproximei, vi algo que me fez parar. Um vulto brilhante pequeno pairava à minha frente. Parecia uma mulher, mas não era feita de carne ou sombra. Era luz pura, um brilho quente e acolhedor no meio daquele breu. Ela estendeu a mão para mim, e por um instante senti algo que havia esquecido. Esperança. Mas antes que pudesse tocá-la, uma força invisível me puxou para trás. Fui derrubado com violência, como se algo ou alguém quisesse me manter preso. Quando me levantei, a luz havia desaparecido. Em seu lugar, risadas explodiram ao meu redor. Altas, zombeteiras, cheias de malícia. Senti mãos invisíveis me empurrando, me arrastando pelo que parecia o chão. Fui jogado em uma espécie de vala, um buraco escuro onde vozes gritavam palavras incompreensíveis. Sons guturais, cheios de raiva e desespero, como se o próprio lugar estivesse vivo e me odiasse. Uma frase começou a ecoar em minha mente, repetida incessantemente. Você ainda não está pronto. Você ainda não está pronto. Tentei rezar. Juro que tentei. Lembrei-me das orações da infância, palavras que outrora pareciam tão automáticas. Mas minha voz não saía. Quando tentava falar, era como se o ar se tornasse lâminas, cortando-me. Por dentro, desisti derrotado e o silêncio voltou a me engolir. Vi coisas naquele lugar que jamais esquecerei. Crianças chorando sozinhas em corredores que lembravam hospitais abandonados. Suas vozes frágeis, pedindo por alguém que nunca vinha. Mulheres cobertas de trapos, sentadas em cantos escuros, murmurando para paredes que não respondiam. Homens, curvados, rastejando pelo chão, lambendo um líquido escuro e viscoso que escorria de rachaduras invisíveis, como se fosse a única coisa que os mantinha vivos. E vi monstros. Não sei se eram espíritos como eu ou criações nascidas da nossa culpa coletiva. Eles se moviam nas sombras, com olhos que brilhavam de ódio, exalando uma raiva profunda, não apenas contra mim, mas contra tudo que ainda tinha vida, tudo que ainda pulsava. Havia também um lugar que parecia uma cidade em ruínas. Prédios tortos com janelas estilhaçadas e paredes cobertas de musgo negro erguiam-se em ângulos impossíveis. Postes tortuosos, enferrujados, pendiam como se fossem desabar. Não havia luz, apenas uma escuridão que parecia viva, respirando ao meu redor. Ali vi espíritos sentados como estátuas, olhando fixamente para o nada. Alguns sussurravam palavras desconexas, sem sentido. Outros balançavam o corpo para frente e para trás, como se tentassem escapar da prisão de suas próprias mentes. Eram almas perdidas, como eu, presas em um ciclo de sofrimento sem fim. Juntei-me a eles. Sentei-me entre as ruínas, olhando para o vazio, deixando que a dor e a culpa me consumissem. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez séculos, talvez minutos. O tempo não importava mais. Minha identidade se desfazia, pedaço por pedaço. Eu não era mais uma pessoa, apenas um eco do que havia sido. Só restava a lembrança do que fiz. Uma memória que queimava mais que a sede, mais que o frio, e a certeza de que não merecia sair dali. Mas havia momentos raros, fugazes, em que algo mudava. Às vezes, sentia um calor distante, como se uma luz tentasse me alcançar. Às vezes, ouvia vozes, não as vozes cruéis que zombavam, mas vozes suaves, cheias de tristeza e compaixão. Eram vozes de pessoas que conhecia em vida, ou talvez apenas ilusões criadas por minha mente despedaçada. Não sei. Mas elas me faziam lembrar de quem eu fui, de quem eu poderia ter sido. E isso doía mais que qualquer outra coisa. Uma vez, vi a luz novamente. A mesma figura brilhante, pequena e radiante apareceu à distância. Tentei correr até ela, mas o chão parecia se mover contra mim, como se o próprio lugar conspirasse para me manter preso. Gritei, mas minha voz era apenas um sussurro rouco. Ela olhou para mim, e juro que vi tristeza em seus olhos. Então desapareceu, e a escuridão me engoliu mais uma vez. Queria gritar,
Queria pedir perdão, mas para quem? Não havia ninguém ali para me ouvir. Ou talvez houvesse, mas eu não merecesse ser ouvido. A culpa era minha corrente, e aquele lugar, minha prisão eterna. Se você está ouvindo isso, se está vivo e sente o peso do desespero, ouça-me. Não desista. A morte não é uma fuga. A dor não desaparece. Ela apenas muda de forma. Torna-se algo maior, algo com olhos que te observam, algo que te segue. Aqui não há paz, não há silêncio. Apenas o eco do que você foi e do que nunca poderá desfazer. Nesse lugar, a dor tem olhos. Ela te vê e nunca te deixa ir. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.